agora, para quem vai chegar, boa noite para todos. Em função desse momento que a gente está vivendo, na atual conjuntura que a gente está passando, esse é o mecanismo que a Croton, né, a faculdade, disponibilizou para que as aulas sejam mais interativas com o aluno. Então, por isso a gente está fazendo a aula por esse mecanismo do Teams. Por ser um mecanismo novo, a gente passa por dificuldades, por problemas com ele, né? Então, por isso que hoje a gente está passando por esse probleminha aqui. Em função disso, eu estou hoje aqui com um probleminha, não sei como é que foi, mas desativou o PowerPoint. Por isso, a gente vai ter que ter uma apresentação sem o PowerPoint, vocês vão ouvir só a minha voz, não vai ter o PowerPoint. Não vai ter o PowerPoint. Vocês, eu acabei de ver uma mensagem aqui no WhatsApp, parece da Sueli, falando que não está gravando, que não está me ouvindo. Só um minutinho. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Vocês não estão me ouvindo? Eu vou ativar o microfone aqui de vocês. Só um minutinho. Eu estou te ouvindo normal. Vocês estão me ouvindo normalmente? Estou ouvindo normal. Estou ouvindo. Agora que não estão Eu estou ouvindo normal. Então tá. Então, só para confirmar... Tá bem normal. Talvez ela tenha colocado desativado. Tá. Então tá. Então, vocês só não vão ter agora o material no PowerPoint, porque aconteceu esse problema e eu não sei, infelizmente, como proceder. Já mandei mensagem para o TI está tentando solucionar lá, mas até agora a gente também não pode esperar mais. Então, eu vou dar aula sem o PowerPoint, e aí vocês, quem quiser abrir, quem tiver como abrir o PowerPoint, está no encontro 7º, lá do AVA. Quem não tiver condições de abrir, vai ter como depois pegar essa aula aqui e juntar com o PowerPoint lá para acompanhar simultaneamente, tá? Eu peço desculpas desde já, mas é um sistema novo para todo mundo, é novo para vocês, é novo para a gente também, então eu não sei como, nesse momento aqui, já tentei solucionar aqui essa dificuldade, mas eu não consegui, tá? Então, eu vou começar a discussão mesmo sem o PowerPoint, tá bom? Então, o que eu fiz para esse encontro de hoje? Eu procurei reunir as duas últimas postagens de aula do AVA que eu coloquei lá no encontro 6º e no encontro 7º. O encontro 6º e o encontro 7º, eu coloquei... Claro que nós estamos trabalhando em cima do texto da Ivanete Boschetti, né? Que é aquele texto que fala sobre a Seguridade Social, dos limites no Brasil, né? Aquele texto dela, o texto que a gente tem trabalhado em sala, dos limites, das possibilidades. E esse texto da Ivanete Boschetti, que a gente está trabalhando, é ele que eu trabalhei, é nele que eu trabalhei em cima nesses dois últimos encontros lá do AVA, do encontro 6º e do encontro 7º. O que eu fiz para a aula de hoje? Em função do encontro 6º e do encontro 7º, vocês não terem tido aula comigo, vocês só terem tido PowerPoint, eu procurei dar uma explicação sobre o encontro 6º e o encontro 7º, para que não fique nada vago. Então, eu juntei lá o encontro 6º e o encontro 7º nessa aula aqui de hoje, tá? Então, vocês podem ver que o material, ele está muito parecido com o encontro 6º e o 7º. E aí, vocês vão me perguntar por quê? É exatamente por isso, para que vocês não ficassem com o material, com o encontro, sem ter uma explicação com o professor. Foi isso que eu procurei fazer, tá? Então, vamos lá. Só recapitulando aqui, antes de eu entrar no PowerPoint que eu preparei para hoje, embora eu não vá apresentar, vocês não visualizem, eu vou trabalhar em cima dele, vou procurar o máximo aqui que vocês compreendam, mesmo sem visualizar. Só recapitulando aqui o contexto de política social, numa conjuntura internacional e no Brasil, a gente sabe que a política social, né, para a gente compreender política social, é necessário que a gente tenha uma compreensão
reflexiva e crítica do que vem a ser política social, né? Para que a gente tenha um conceito mais abrangente, de maior totalidade, né? Então, quando a gente fala de política social, a gente está falando de um resultado de relações contraditórias e complexas. Por que relações contraditórias e complexas? Porque elas nascem da luta de classe. Elas nascem dos conflitos existentes entre capital e trabalho. São artimanhas que o Estado cria para combater as injustiças sociais de uma forma, num sentido de abafar, de minimizar as contradições existentes entre capital e trabalho. Então, essa forma de enxergar as políticas sociais, né? Essa forma de entender as políticas sociais é entender as contradições existentes nesse complexo cenário que envolvem essas políticas. Então, quando a gente fala de políticas sociais, nós estamos falando de quê? De um cenário complexo, de um cenário que envolve contradições, de um cenário que envolve Estado, de um cenário que envolve sociedade civil, de um cenário que envolve classe trabalhadora e que envolve também o grande capital. Então, esses são os atores aí que permeiam nesse espaço que tramitam as políticas sociais. E quando a gente fala de política social, é de fundamental importância que a gente reconheça que essas políticas sociais, elas têm o poder de consolidar um Estado democrático de direito. Por que consolidar um Estado democrático de direito? É porque é por meio das políticas sociais que o Estado ele pode ser menos ou mais a favor da classe trabalhadora. Nós estamos aí diante de uma possibilidade do Estado reconhecer os direitos da classe trabalhadora. Então, é nesse caminho, quando a gente fala de políticas sociais, nós estamos falando da possibilidade do reconhecimento de um Estado democrático que efetiva ou não efetiva direitos. Então, quando a gente fala de políticas sociais, nós estamos falando de um cenário complexo, né, que envolve contradições, mas nós estamos falando também de uma possibilidade de efetivação de direitos sociais por meio de um Estado democrático de direitos. Então, isso também é importante que a gente reconheça quando a gente fala na discussão de políticas sociais. Pessoal, eu estou só relembrando nesse momento toda a discussão de políticas sociais, tá bom? Estou fazendo uma relembrança, estou fazendo uma releitura do texto da Ivanete Boschetti lá no início, tá? E daqui a pouco nós vamos entrar nas últimas aulas que estão lá no portal, que estão lá no AVA. Mas eu estou fazendo uma releitura do início da discussão de política social, tá bom? Então, é importante também, outra questão quando a gente fala de política social, é importante que a gente reconheça o papel do serviço social dentro das políticas sociais, né? Por que o papel do serviço social dentro das políticas sociais? Primeiro, porque é o caminho de efetivação dos direitos sociais, que é com o qual nós trabalhamos, né? E dentro do serviço social, particularmente, a partir da década de 70, o nosso olhar para as políticas sociais, né, passa a ter um olhar muito mais crítico. Por que passa a ter um olhar muito mais crítico? Porque a partir das políticas sociais, gente, eu estou vendo aqui que no WhatsApp o pessoal mandou o encontro 7º. Então, é interessante vocês abrirem aí e acompanhar quem tiver oportunidade, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar aí vai ser bacana, que vocês podem acompanhar simultaneamente no celular, acompanhar. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, alguém mandou aí acho que foi a Flaviane, mandou o encontro 7º do AVA, mandou aí no grupo nosso de política social. Só vi aqui e estou fazendo um comentário aí para vocês. Então, falando particularmente do serviço social, né, falando da nossa profissão, o serviço social,
nos anos 70, nós temos a entrada do marxismo no serviço social. E nós temos um momento em que a profissão ela passa a pensar mais criticamente, mais reflexivamente. Então, nesse momento, nós temos no serviço social uma forma de pensar as políticas sociais de uma forma mais crítica, de uma forma mais reflexiva. Então, nesse momento, nós teremos no serviço social uma possibilidade de refletir criticamente sobre as políticas sociais. E como refletir criticamente as políticas sociais? Entendendo-as como espaços e mecanismos de efetivação de direitos, né? Lembrando que as políticas sociais, né, por meio do Estado, o Estado é o nosso maior empregador, a gente já falou isso, né? Na saúde, principalmente. A saúde é o espaço que mais emprega assistentes sociais, né? As políticas sociais, elas são espaços de trabalho do assistente social, são espaços de efetivação de direito, espaço onde nós podemos, por meio dessas políticas, efetivar direitos sociais, efetivar cidadania daqueles para quais nós trabalhamos. Então, as políticas sociais, elas são de extrema importância, de extrema relevância. E, então, para o serviço social, essa discussão ela é muito, mas muito, muito relevante, tá? Então, falamos de espaço de efetivação para o serviço social, falamos de Estado democrático de direitos enquanto possibilidade de efetivação do direito do usuário, falamos das políticas sociais, que é um cenário complexo, que envolve Estado, envolve classe trabalhadora, envolve sociedade civil, envolve o grande capital, e falamos agora, vamos falar da Constituição, né? A Constituição de 88, que promulgada no Brasil na década de 80, vem aí uma carta magna que traz um alargamento do cenário dos direitos sociais, com grande possibilidade, né? Com grande possibilidade de efetivação de políticas sociais. Embora a nossa crítica e o nosso conhecimento do projeto neoliberal, a gente entenda que essas políticas sociais, elas venham com muita dificuldade de serem implementadas na sua totalidade. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que nos anos 80, mais particularmente em 88, nós temos uma Constituição que abarca esses direitos sociais ao preconizar benefícios, serviços, políticas sociais, né? Uma seguridade social lá na própria Constituição, quando prevê o tripé da seguridade social, né? Então, nós temos aí uma Carta Constitucional que preconiza direitos sociais, que preconiza uma política social mais ampla, mais justa para todos. Nos anos 90, a gente tem um cenário bem adverso a esse de Constituição, como a gente sabe, né? Porque o modelo hegemônico neoliberal que vai ser implementado no cenário dos anos 90 vai na contramão dessa política cidadã que vai ser instituída aí nos anos 80. Então, esse cenário hegemônico, mercadológico do projeto neoliberal vai totalmente em desencontro àquilo que é proposto na Constituição de 88, o que vai aí chocar com os princípios constitucionais, o que não deixa de ser para a gente um palco de análise crítica e reflexiva enquanto atuantes do serviço social, porque é daí que decorrem todos os agravamentos da questão social, matéria-prima de trabalho nosso, né? Matéria-prima do nosso trabalho, do objeto profissional do serviço social, tá? Falamos um pouco sobre isso. Vou adentrar para que a gente faça uma recapitulada aí de alguns assuntos, continuando, de alguns assuntos que nós já trabalhamos, que nós já citamos dentro do texto da Ivanete Boschetti. Eu citei em sala de aula
que as primeiras iniciativas de política social no mundo, elas nascem, né, no mundo, não no Brasil. Elas nascem lá pelos anos de 1536, mais ou menos, na Inglaterra, com a política chamada de ajuda aos pobres, chamada Poor Laws. É uma política que vai surgir com as primeiras iniciativas de política social no mundo, né? Essa política vai até os meados de 1834 e depois vai ser substituída com o chamado welfare state, que todo mundo já conhece, que todo mundo já estudou. Mas, posteriormente, né, nós teremos com a Ivannete Boschetti duas instituições de dois modelos de políticas que vão ser modelos de política social que vão determinar a conjuntura, vão determinar os modelos de formação de política social no mundo inteiro, que vão ser os modelos bismarckianos e o modelo beveridiano. Lembram disso? Que nós trabalhamos em sala de aula, nós trabalhamos bem esses dois modelos, né? Um nasce lá na Alemanha, com Otto von Bismarck, nasce na Alemanha, e o Otto von Bismarck é o pai desse modelo, é um modelo totalmente contributivo, na lógica do seguro, sendo que para alguém receber ou gozar de qualquer benefício que viesse dentro dessa política, desse modelo de política, ele precisava contribuir. Então, para eu ter acesso a um modelo dentro da política bismarckiana, para eu ter acesso a um benefício dentro da política bismarckiana, eu preciso fazer o quê? Preciso contribuir. Do contrário, não tenho acesso. Por um outro lado, a Ivannete Boschetti traz para a gente o modelo, o plano Beveridge. O plano Beveridge é o próprio estado de bem-estar social, é o chamado welfare state, que vai vir na política do pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vai instituir um modelo de proteção social universal, ou seja, não há restrição, não há seletividade para ter acesso aos serviços de proteção do Estado, pois para quem quiser acessar, basta procurar o próprio Estado. Não há necessidade de passar por um crivo, de passar por um processo seletivo, no sentido de contribuir para ter acesso, né? É uma política universal, diferentemente da lógica bismarckiana. Essa é a grande crítica do plano Beveridge ao modelo bismarckiano, no qual se tinha que contribuir, e o plano Beveridge não tem que contribuir. Não há lógica de contribuição, não há lógica do seguro. E aí a Ivannete Boschetti vai falar, e nós discutimos isso em sala de aula, só relembrando com vocês, que esses dois planos, eles vão ser modelos para a instituição de modelos de política em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Em diferentes países do mundo, eles vão ser implementados, e dificilmente nós teremos um modelo puramente bismarckiano ou puramente beveridiano. Nós não teremos um país, dificilmente nós teremos um país que ele vai ser puramente beveridiano, puramente bismarckiano. Nós teremos um modelo híbrido, né? Que tanto ele vai juntar a lógica beveridiana quanto a lógica bismarckiana. Exemplo disso, nós temos o nosso país, que é o maior país da América Latina, que junta os dois modelos, tanto o plano Beveridge quanto o modelo bismarckiano. A nossa previdência é o modelo bismarckiano e a saúde e assistência social contemplam o modelo beveridiano, com exceção da assistência social, que é para quem dela necessitar, né? Não é universal como contempla todo o plano Beveridge, tá? Então, nós fizemos aí um apanhado
do que vem a ser toda essa discussão de política social, toda minimamente, né, gente? Porque se a gente for falar de política social toda, né, como eu falei aqui agora, essa discussão ela não se esgota, né? A gente não tem como esgotar uma discussão de política social. Eu fiz aqui um apanhado sobre política social para que a gente tivesse a oportunidade de ter algumas lembranças do que nós já discutimos, do que a gente já colocou em sala, do que nós já conversamos ao longo dessas aulas que nós já tivemos. Agora eu vou passar para vocês, ao longo do nosso continuar da aula, os slides, né? Infelizmente, vocês não estão tendo acesso, mas quem já acessou aí pelo envio da aluna, eu vou pegar agora o PowerPoint e vou fazer uma apresentação em cima dele, tá? Em cima do PowerPoint que foi postado lá no AVA de vocês, no Encontro 7º. Lembrando que esse PowerPoint, ele é uma junção do Encontro 6º e do Encontro 7º, tá bom? Ele é uma junção desses dois. E eu vou fazer essa apresentação aí para vocês, fazendo essa junção e esse resgate aí, vez que vocês não tiveram aula no Encontro 6 e nem no Encontro 7º. Então, eu vou fazer esse resgate aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Só ajeitando aqui. Pessoal, então vamos lá. O texto da Ivanete Boschetti, que a gente está trabalhando, né, que nós estamos aí trabalhando, eu vou continuar com ele aqui para vocês, né? E eu lembro que a gente parou numa discussão que ela falava sobre assistência social e trabalho, ou seja, aquele usuário que não tinha acesso à assistência social, que não tinha acesso ao trabalho, melhor dizendo, ele caía na lógica daquele que um dia ia viver na dependência da assistência social. Ou seja, havia uma questão de uma lógica muito cruel de que quem trabalha não tem direito à assistência social. Confirmando uma lógica que ela chama no texto, né, de uma discussão muito crítica e reflexiva que ela faz, que a assistência social, ela não pode e não deve substituir o trabalho. Ela faz essa discussão porque ela vem colocar que no Brasil, esses dois modelos, o modelo, né, beveridiano, ao ser implementado, ele é implementado de uma forma muito controversa. Ele é implementado de uma forma muito cruel, porque ele não é implementado num caráter universal para todo mundo, né? Principalmente no que se refere à assistência social. Na assistência social, só tem acesso a ela quem não está trabalhando. Na assistência social, só sobram para ela aqueles que estão fora do mercado de trabalho. E essa é uma lógica que a gente costuma ver mesmo dentro da política de assistência social. Quando a gente para olhar os nossos usuários que nós atendemos de assistência social, se a gente perceber a renda per capita desses usuários, geralmente são os desprovidos do mercado de trabalho, ou aqueles que vivem miseravelmente da renda informal, ou seja, estão fora do mercado de trabalho, fora do mercado formal de trabalho. Então, ela vai colocar que a assistência social, ela não pode e não deve substituir o trabalho, mas ela pode ser um elemento intrínseco de um sistema maior de proteção social, complementar aos direitos do trabalho, podendo contribuir para transferir renda do capital para o trabalho. Ou seja, olha o que a Ivanete Boschetti chama a atenção aqui.
que a assistência social ela não vem para substituir trabalho. Pelo contrário, ela tem que ser um complemento do trabalhador. Ela tem que ser um complemento da lógica do trabalho. E aí o que a gente tem no Brasil é a lógica totalmente inversa. Nós temos uma população tão miserável que hoje ela é dependente da assistência social, que a única renda que ela tem para sobreviver vem da própria assistência social. Quantos dos nossos usuários que a gente conhece que a única renda da casa deles advém do Bolsa Família? Quantos dos nossos usuários que a gente conhece ou que a gente já atendeu, que a única renda que eles têm advém de onde? Do BPC, né, que é o benefício eventual, ou advém de um benefício que é do BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou, desculpem, né, não é eventual, ou advém de um benefício eventual que ele recebeu naquele mês ou naqueles 2 meses que ele estava ali naquela eventualidade. Então, a nossa situação no Brasil, ela é uma lógica extremamente perversa, extremamente cruel, onde a gente tem, eu até coloquei no slide, assistência social versus trabalho. E não era para ser assim. Assistência social tem que ser complementar ao trabalho, e não assistência social versus trabalho. Isso é completamente contraditório, isso é completamente fora de proporção, né? Isso é completamente invertido, é uma lógica muito perversa, né? E essa discussão a Ivanete Boschetti faz do texto dela, tá? Continuando, ela vai colocar que no Brasil, longe desse padrão de seguridade social, o capitalismo brasileiro implantou um modelo de seguridade social sustentado predominantemente na lógica do seguro. Então, no Brasil, o modelo de proteção social, o que predominou esse modelo de proteção social foi a lógica do seguro, foi a lógica contratualista, foi a lógica que predominou por longos anos, né? Haja vista aí todos os anos que advêm anteriores à Constituição de 88, começando lá na Lei Eloy Chaves, nos anos de 1923, onde se instituiu os primeiros passos da saúde e da previdência social brasileira, que estava completamente atrelada à lógica do seguro, à lógica contratualista, né? Então, nós temos aqui no Brasil um predomínio da lógica contratualista, ao contrário, né, que deveria ser da lógica universal. No Brasil, nós temos um predomínio da lógica do seguro, da lógica contratualista. E aí a Ivonete vai falar que a assistência social, ao longo da história, ela se manteve como uma ação pública desprovida de reconhecimento legal, desprovida de reconhecimento legal como direito, mas associada institucionalmente e financeiramente à Previdência Social. Quando ela não estava associada à Previdência Social, que por longos anos a assistência social ela foi mantida no Ministério da Previdência Social. Vocês já estudaram assistência social, então vocês já devem ter visto isso com a Franciele ou com outra professora, né? Por longos anos a assistência social esteve vinculada à Previdência Social e por longos anos vinculada à filantropia, desprovida da lógica de direito, de política de seguridade social. É só na Constituição de 88 que a assistência social vai ganhar, né? Vai ganhar o seu espaço como política de seguridade social. Então, somente na Constituição, né, que nós teremos as políticas de previdência, de saúde, de assistência reorganizadas, reestruturadas, né, com princípios, com diretrizes que vão passar a compor os princípios e o tripé da Seguridade Social brasileira. E embora, né, um caráter inovador, e a intenção de compor um sistema amplo de proteção social, a Seguridade Social acabou por se caracterizar como um sistema híbrido. Por que um sistema híbrido? Um sistema dúbio, um sistema duplo,
onde se conjuga direitos derivados e dependentes do trabalho, lá na Previdência, e direitos universais na saúde, né, que são universais, e seletivos na assistência social. Então, é híbrido porque não é um sistema único, não há uma unidade quando a gente fala de seguridade social. A nossa seguridade social, a nossa Constituição, né, quando a gente fala de seguridade social prevista lá na Constituição, nós estamos falando de um sistema híbrido. Por que um sistema híbrido? É um sistema que, quando a gente cita a nossa estrutura, nós estamos falando que um é universal, o outro depende de contribuição e o outro é seletivo. Não há uma unificação, não há um único esquema, um único modelo dessas políticas. Cada um é de uma forma, então, por isso há um sistema híbrido, né? Não há um sistema único, tá? E a Ivanete Boschetti vai colocar ainda que aquelas diretrizes constitucionais que nós já citamos em algum momento, acho que o ano passado eu coloquei as diretrizes e hoje eu trouxe de novo para vocês, né? Uniformidade e equivalência dos benefícios, seletividade, distributividade, redutibilidade. Estou falando com mais rapidez, porque no próximo slide nós vamos falar delas. Caráter democrático e descentralizado. Elas não foram totalmente materializadas. Pelo contrário, né? Elas foram bastante afetadas, confrontadas, né? E elas eram princípios constitucionais, princípios da Seguridade Social brasileira. E elas não foram, na sua cerne, efetivadas. Elas não foram, na sua cerne, implementadas. Pelo contrário, elas foram brutalmente confrontadas, brutalmente chocadas com o projeto neoliberal, né? Não se instituiu um padrão de seguridade social homogêneo, integrado, articulado. Pelo contrário, nós temos um sistema híbrido, um sistema que não se complementa, é um sistema completamente despadronizado, cada política tem o seu segmento, elas não se complementam, elas não se comunicam. Essa é a grande crítica da Ivanete Boschetti, a não complementariedade dessas políticas, tá? E aí eu trouxe na apresentação todos os princípios constitucionais. E os princípios constitucionais, eu coloquei até na apresentação que eles formam uma palavrinha chamada dúcio-es, que eu gosto de trabalhar com os bizuzinhos para vocês, né? Como eu estudo muito para concurso, então, concurso eles sempre pegam nesses bizus aí, né? Então, o que formam aí os princípios constitucionais? Eu coloquei uma palavra e fiz aí um esquema com todos os princípios constitucionais. Quais são eles? A diversidade da base de financiamento. O que é a diversidade na base de financiamento? Quando a gente fala de diversidade na base de financiamento, isso significa que todos os trabalhadores, empresas, pessoas físicas, a própria União, os estados, os municípios, eles financiam a Seguridade Social. Então, há uma diversidade na base de financiamento. Não há um único financiador, né? Todos esses atores que eu citei, eles financiam a Seguridade Social. A universalidade na cobertura de atendimento. A universalidade na cobertura de atendimento, ele é o princípio fundamental dos princípios de Seguridade Social. Ele é o que rege os demais, né? Ou seja, tem que ser universal o atendimento para todo mundo, né? Tem que ser universais os atendimentos da Seguridade Social brasileira. O caráter democrático e descentralizado da administração. O caráter democrático e descentralizado da administração. Todos os atores, eles têm que participar democraticamente, os trabalhadores, as empresas, a própria União, nos conselhos, nas conferências, para que opinem, para que participem, para que tenham voz na hora de discutir sobre a Previdência, discutir sobre a saúde, discutir sobre a assistência social. A irredutibilidade do valor dos benefícios.
o valor pecuniário, ou seja, o valor dos benefícios, eles não podem ser diminuídos de forma nenhuma. Por isso que não foi aprovada a redução de BPC, vocês lembram? Que foi proposto reduzir o benefício de prestação continuada para R$400 e foi uma guerra dos movimentos sociais, das categorias profissionais que defendem mesmo esse benefício, né? Porque não pode reduzir salário, não pode reduzir benefício, auxílio. Existe um princípio constitucional que fala em redutibilidade no valor dos benefícios, né? E esbarra aqui no princípio constitucional, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Ou seja, não tem mais diferença entre população urbana e rural, né? Se antes da Constituição isso existia, após a Constituição, né, não existe diferença salarial, não existe diferença com relação a quem é o trabalhador urbano ou quem é o trabalhador rural, né, não tem essa diferença mais, né? Claro que vai ter a diferença da questão do tempo de serviço, isso vai ser conforme a categoria profissional, mas não tem diferença salarial, não vai ter diferença de que é urbano, então ele tem mais prioridade, não tem isso, tá? Equidade na forma de participação e custeio. Todos custeiam, porém de forma proporcional. E mediante a sua renda. Então, há uma equidade na forma de participar e na forma de custear os benefícios. E, por fim, seletividade e distributividade na prestação de benefícios. E aí a Ivanete Bosquet fala que esse é o princípio constitucional que é mais cumprido à risca, porque ele seleciona mesmo quem vai receber, quem vai ser beneficiado com um benefício, quem vai ser... ele é um dos mais complexos, né? Porque ele se refere a quem vai poder receber, quem vai ter acesso ao mínimo social, né? Então, vai ser selecionado mesmo, vai ser escolhido dentro dos critérios quem vai receber dado benefício, tá? E esses princípios, eles poderiam, né, redirecionar a política de saúde, a política de previdência, né, no sentido de articulá-las, de complementá-las, de formar, de fato, uma seguridade social mais ampla, mais coerente, mais consistente, né, com predomínio da lógica social, da lógica universal, e não da lógica contratual. Mas foi o contrário que ocorreu, né? Exatamente o contrário, porque o que a gente sabe é que uma onda neoliberal assolou o país nos anos 90 e destruiu completamente esses preceitos constitucionais na sua implementação, né? E essa onda neoliberal que assumiu o país aí nos anos 90, que é voltada para a rentabilidade econômica, né, em detrimento dos avanços sociais, ou seja, valoriza-se muito mais a economia, em detrimento dos avanços sociais, valoriza-se muito mais o papel do Estado controlador da economia e não assumir o compromisso com os avanços sociais em redistribuição de renda, né? Assume-se um conceito retardatário, híbrido, distorcido, inconcluso da Seguridade Social, ou seja, é um conceito totalmente distorcido daquele implementado dos preceitos constitucionais, né? Então, nós temos dificuldades antigas e novas que agora são muito maiores de serem implementadas. E ainda falando dos preceitos neoliberais, né? Nós sabemos que os conceitos neoliberais, eles são gritantes, né? Eles atingem uma grande massa da classe trabalhadora, porque aí nós temos um Estado, né, que visa o controle dos sindicatos, que visa o controle um Estado que vai visar o controle dos sindicatos, que vai visar o controle da economia em detrimento do social. Nós temos um Estado que vai ser mínimo para os gastos com o social e vai ser máximo para o próprio capital, né? Nós vamos ter uma restauração da naturalização do desemprego. O desemprego não vai ser o grande foco desse Estado,
né? Vai se naturalizar o desemprego, naturalizar o trabalho informal, nós estamos vendo isso, né? Trabalho informal aí completamente naturalizado, completamente colocado. Por exemplo, nós estamos vendo que no Brasil estão se reduzindo as taxas de desemprego porque estão naturalizando o trabalho informal. E não estão aí colocando em xeque que o que está reduzindo o desemprego não é a inserção de trabalhadores no trabalho formal, mas sim a inserção de trabalhadores no mercado informal. E isso é uma coisa a se pensar, né? A se fazer uma reflexão crítica sobre isso, né? Que o Estado neoliberal naturaliza esse complexo fenômeno que é o trabalho informal, que é a crescente no trabalho informal, né? Desmonte de direitos sociais, desmonte das políticas sociais, que a gente sabe muito bem que isso é uma artimanha aí da conjuntura neoliberal, né? Acarreta o agudizamento das expressões da questão social, do desemprego, da precarização do trabalho, das condições de trabalho, a desproteção social, as políticas mínimas, as políticas compensatórias, as políticas cada vez mais precarizadas, os sistemas cada vez mais precarizados, pauperizados, tudo isso vem agudizando, vem crescendo, aumentando, tomando uma proporção muito maior com o modelo econômico neoliberal, né? Nós temos aí um Estado mínimo para o trabalho, máximo para o capital, uma perspectiva que não deixa possibilidades para a classe trabalhadora, que cada vez mais agudiza as condições de trabalho para essa classe trabalhadora, que se vê alienada e na condição de escolher o quê? De escolher as possibilidades que tem, né? E as possibilidades são mínimas. E aí acaba escolhendo o que tem de possibilidade no mercado e acaba muitas vezes pegando aquilo que tem de pior para ela oferecer para sua família, né? Então, essas são as condições que esse projeto neoliberal assola a vida das famílias e da conjuntura brasileira. Caminhando aí, os direitos conquistados pela classe trabalhadora e inseridos na Carta Constitucional, eles foram submetidos a um ajuste fiscal, ou seja, a um ajuste na economia, a uma redução, né, desses direitos sociais, a uma redução, provocando um quadro de retrocesso social. O que é um retrocesso social? É a volta de um conservadorismo, é a volta de uma política que a gente já tinha avançado, é a volta de um quadro que nós já tínhamos avançado anos-luz, nós já tínhamos chegado à Constituição de 88, e aí a gente tem um retrocesso. Esse retrocesso, a Ivonete traz a Soares para falar que esse retrocesso vai ter um aumento da nova extrema pobreza, ou seja, nós temos uma agudização da questão social. E essa agudização da questão social rebate todos os dias nos nossos postos de trabalho enquanto assistentes sociais. Todos os dias essa agudização bate à nossa porta enquanto assistente social para que a gente atenda, né? Esse cenário é um cenário crítico, diverso, excludente, injusto, que bate à nossa porta para que a gente atenda enquanto assistente social, né? Esse cenário perverso é o cenário que nós trabalhamos, é o cenário que nós atuamos e que muitas vezes ninguém quer ver, que quer esconder para debaixo do tapete, mas que nós, né, enquanto trabalhadores da justiça social, estamos ali lutando, trabalhando à frente dele, né? Então, a autora vai colocar também que, nas análises da Soares, né, em toda a América Latina, ocorre um aumento da demanda por benefícios e serviços em que se explica a permanência de um estado de mal-estar social, ou seja, vai ocorrer um aumento de pessoas na precariedade social, em função dessa precariedade, dessa pobreza, tá muito mais aguda, muito mais contundente, nós teremos um aumento dos sujeitos procurando por serviços, por benefícios, por projetos sociais.
E esse quadro, a Soares vai chamar de estado de mal-estar social. É crítico, né? Para nós do Brasil, que nunca tivemos um estado de bem-estar social, temos aqui uma crítica de estado de mal-estar social. No Brasil, nós temos um estado de mal-estar social. Nunca tivemos um estado de bem-estar social, mas já tivemos um estado de mal-estar social. Já tivemos, não, nós temos um estado de mal-estar social. E por que nós temos um estado de mal-estar social? Em função da não implantação ou mesmo da destruição dos incipientes do sistema de seguridade social. Em função dos serviços, dos programas, dos projetos que não foram implementados ou da destruição daqueles que foram arduamente implementados, conquistas da classe trabalhadora e que foram arduamente implementados, mas que foram destruídos pela ganância do capital, pelo projeto econômico neoliberal. Então, esses serviços que foram implementados foram destruídos. E isso gera o caos social, gera o estado de mal-estar social. E aí essas pessoas, a classe trabalhadora, vive num processo de contenção, de limitação e de desintegração. Olha que forte isso que a autora chama atenção para a gente, né? Esse quadro é um quadro gravíssimo do Brasil. É um quadro de desintegrar sujeitos, de desintegrar políticas sociais, né? É um quadro crítico, é um quadro extremamente grave, que nós estamos aqui para atuar frente a ele, né? E aí a autora vai chamar a atenção ainda, estou quase acabando, não fiquem bravos comigo, tá? Eu sei que é cansativo ficar vendo o professor falar, e não poder falar nada com ele, né? É cansativo para mim também, porque não ver vocês e também não falar, fala agora, né? Não dá oportunidade para o aluno falar, não ter essa interação é difícil também. Mas eu peço a compreensão de vocês aí, eu já estou terminando, tá? Assim que eu terminar, eu vou abrir o microfone aí para que vocês possam, vou abrir o fone aí para que vocês possam interagir comigo, tá? Estão rindo, né? Espera aí um pouquinho. Então, pessoal, a autora, ela coloca para a gente que é nesse sentido aí que se estabelece no sistema de seguridade social o princípio da universalidade e a integralidade no âmbito da saúde. O princípio da universalidade vai ser implementado no âmbito da saúde, né? Em 2004, ela vai colocar que é reestruturado o Sistema Único de Assistência Social, e a gente sabe, né, que foi em 2004 que nasceu a PNAS, né, Política Nacional de Assistência Social. Em 2005 nasceu o SUAS. Então, em 2004 é reestruturado o Sistema Único de Assistência Social, e isso vai fortalecer, e que fortaleceu a lógica do seguro no âmbito da Previdência, sobretudo com as reformas de 98 e 2003. O que ela está falando aqui? Que nós temos, nós temos no SUS a lógica universal, né, no SUS. Em 2004, a gente vai ter a assistência social no âmbito da reestruturação do Sistema Único de Assistência Social. E isso vai fortalecer a lógica do seguro lá na Previdência Social, né? Principalmente porque ocorreram reformas no ano de 98 e no ano de 2003. E aí eu falo para vocês, gente, questão igualzinha a essa no concurso de governador Valadares. Quem fez o concurso aí, Maiara, Marlene, está idêntica a essa questão aqui no concurso de governador Valadares. Idêntica. Até as datas está completamente igual. Copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V desse trecho aqui na prova de governador Valadares, aqui do concurso. E aí eles colocaram esse trecho da Ivanete Bosquet, dessa crítica que ela faz, que nós tivemos uma reestruturação no SUS, que ele é universal. Em 2004, a PNAS com o SUS, em 2004, e depois, em 1998 e 2003, nós tivemos duas reformas na Previdência, né? E
óbvio agora, né, porque esse texto não é de agora, mas agora nós tivemos uma reforma muito mais cruel, muito mais pesada, que mexeu muito mais com o trabalhador, com a classe trabalhadora, agora no ano de 2020, né, e foi aprovada, infelizmente. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês é que ela fez um apanhado aí dessa questão do SUS, do SUAS e da Previdência, destacando uma ordem cronológica aí das mudanças que ocorreram ao longo do contexto histórico. E aí ela vai colocar, a Ivanete Bosquet vai colocar que a Seguridade brasileira não avançou no sentido de fortalecer a lógica social. Ao contrário, ela caminhou na direção do fortalecimento da lógica do contrato, da lógica do seguro, ou seja, uma lógica de americanização perversa. Ela usa a autora Viana para colocar que foi uma lógica de americanização perversa, pois, em sua análise, o sistema público foi especializando cada vez mais no mau atendimento dos muito pobres, ou seja, essa lógica perversa que ela vai chamar, ela vai colocar que o sistema público, que é público, foi especializando para atender mal a quem é pobre. E quem pode pagar, né, quem não fica no que é público, ele foi procurar os serviços do âmbito privado. Então, o serviço público ele foi se especializando cada vez mais no mau atendimento. E quem ficou no mau atendimento? Quem não pode pagar, quem é pobre. E aquele que tem uma condição melhor, ao mesmo tempo, quem é marcado, né? Quem o mercado, né, quem pôde ir para o mercado no âmbito dos serviços médicos, da previdência, quem pôde pagar foi para esse serviço, foi atrás desse serviço, que é a classe média e o operariado. Então, o serviço ele foi especializado o serviço público ele foi especializado cada vez mais num péssimo atendimento para atender o pobre. E quem pode pagar foi atrás do serviço um pouco melhor no âmbito privado e lá pôde pagar e gozar daquilo que o serviço privado oferece, né? Isso foi uma crítica que ela fez. Infelizmente, nem o serviço privado hoje a gente está podendo colocar que é um bom serviço, né? A gente vai para um serviço, um plano de saúde aí privado, e às vezes a gente fica lá esperando igual como se estivesse no serviço público, né? Nem assim a gente está podendo falar que é tão bom, né? A crítica chegou até o privado. Mas, enfim. E aí a Ivanete Bosquet, ela termina essa parte do texto, né? O texto, eu só fui até essa parte com vocês, é o último slide. Ela termina essa parte do texto fazendo uma colocação o seguinte, que a imbricação histórica entre os elementos próprios à assistência e elementos próprios ao seguro social poderia ter provocado a instituição de uma ousada seguridade social, de caráter universal, redistributiva, pública, com direitos amplos fundados na cidadania. O que ela quis dizer? Que nós poderíamos ter feito história com nosso modelo de seguridade social, que esse modelo de seguridade social ele é tão amplo, ele contempla tanto os preceitos constitucionais, os princípios constitucionais, eles são tão fortes, eles são tão contundentes, que ele poderia ter feito história. Mas isso não ocorreu, no entanto, isso não ocorreu. Por quê? Porque a Seguridade Social brasileira, ao incorporar uma tendência de separação entre a lógica do seguro, que é a lógica bismarckiana, que a gente já estudou sobre ela, e a lógica da assistência, que é a lógica beveridiana, e não de reforço à clássica justa posição, ou seja, de complementação dessas duas políticas, acabou materializando políticas com características próprias e específicas, que mais se excluem do que se complementam, fazendo com que, na prática, o conceito de seguridade social fique no meio do caminho entre o seguro e a assistência. Ou seja, o que ela está falando aqui?
que essas políticas elas poderiam se complementar. Elas poderiam ser políticas de uma justa posição, políticas que se complementam, mas elas são políticas tão distintas que uma não faz um complemento da outra, elas trabalham de forma isolada. A política da lógica do seguro, a Previdência faz a sua política, a assistência social faz sua política, a saúde faz a sua política, e elas trabalham de forma isolada. Então, elas não se complementam, cada um faz o seu, e isso acaba com que a lógica do seguro, ela se prevaleça, né? Porque ela acabou de falar que o público acaba fazendo um serviço muito ruim para o pobre. Então, aquele que pode pagar vai acabar buscando um serviço privado. Ou seja, não há uma complementariedade, não há uma articulação, um complemento entre essas políticas. Então, não há um consenso, uma conversa entre essas políticas, o que acaba por deixar cada uma no meio do caminho, a seguridade social no meio do caminho, tá? Eu estou parando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu tentei fazer o máximo que eu pude, mesmo sem slide, juro para vocês, eu queria muito ter tido o slide hoje, para que vocês pudessem olhar, mas não foi possível. Eu vou ativar os microfones aí de vocês. Vou ativar para a gente voltar a conversar, tá? Mãe. Eu vou ativar os microfones. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Sim. Vamos sim. Estão me ouvindo? Oi, sim. Estamos ouvindo, sim. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Que bom. E aí, como é que foi? Estão atentos à aula? Conseguiram ouvir direitinho? Foi Sim, ótimo. Amanda, Sim. eu tenho uma dúvida. Gente, vamos por parte aí. Eu também tenho. Amanda. Oi. Olha só, Amanda, a Marlene, eu li muito a respeito da lógica do seguro para mim tentar conseguir fazer aquele seu trabalho. E só a partir da sua explicação agora que eu consegui pegar. Quando você fala a respeito da lógica do seguro, baseado no seguro, hoje mesmo eu li um artigo a respeito disso. Eu não entendi. Aliás, eu fiz 5 temas. E foi exatamente o que você é. Tá. Vocês tiveram dificuldade para fazer, então. Tá, eu vou fazer assim. Aula. Vocês tiveram aula comigo, tem a possibilidade de vocês me enviarem o trabalho até terça, tá? Pessoal? Oi. Fala, Amanda, tá falhando um pouco mais. Oi. Até terça-feira pode enviar? Que vocês me enviarem o trabalho até terça-feira. Tá.